Vamos começar. Peço desculpas pelo atrasozinho de 10 minutos aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou Leonardo Monastério, sou professor do IDP, do mestrado profissionalizante de economia, e eu dou no mestrado da disciplina de Big Data, e agora estou dando uma disciplina justamente que tem o título dessa apresentação aqui no Espaço Aberto. Além disso, atualmente eu sou coordenador geral de ciência de dados da ENAP, e basicamente isso. Eu vou só acertar aqui umas coisas técnicas aqui, só um instantinho, e a gente pode começar. Estamos com casa cheia, 33 pessoas, beleza? Então, pessoal, a ideia é que ao final das perguntas, né, foi informado que não tem como interromper, né, o formato webinar, então as perguntas vão ser escritas por vocês e aí ao final eu respondo. A ideia é que a apresentação seja alguma coisa de 1 hora e aí ao final da apresentação eu respondo as perguntas que porventura surgirem. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ok. Fernanda, o pessoal está vendo? Está tudo certo? O compartilhamento está funcionando? Sim, está certinho, professor. Está certo? Está joia, maravilha. Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite, obrigado por terem, estarem em Brasília, passando essa noite de fria aqui assistindo isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês se interessem pelo tema. Como eu falei há pouco, né, esse é até a disciplina que eu leciono nesse bimestre no mestrado profissionalizante de economia. Também eu antes de ir para a ENAP, eu era coordenador de avaliação de políticas públicas, então é um assunto que me interessa muito, eu acho que é super importante, então eu espero que vocês gostem, e a apresentação de hoje não vai ser nada muito aprofundado, vai ser muito mais uma geral do que é um curso de avaliação de políticas públicas, né? Eu vou falar de algumas coisas que geralmente não são faladas no prólogo, mas a ideia aqui é que seja uma visão, uma panorâmica na questão. Não vou entrar em nenhum detalhe das técnicas de avaliação mais profundas, é mais um cardápio, vocês podem ter uma panorâmica, para caso se interessem por fazer, né, um curso, uma disciplina disso, ou se interessam por um ponto específico, vocês já podem, já tem mais ou menos um caminho para onde buscar isso, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Eu gosto de começar com uma pergunta disso, né? Uma coisa para a gente pensar e ficar matutando como é que se faz, né, isso. Então, bom, começando aqui, né? Imagina que você tem o seguinte problema, que eu quero saber se um programa de treinamento, né, uma coisa voltada para os trabalhadores, quem está no mercado de trabalho formal, se uma coisa dessas faz sentido ou não, se trouxe benefício. Isso é uma pergunta que realmente é importante para qualquer gestor, né? Assim, se pensar, ou qualquer um envolvido em política pública, essa é uma pergunta que te interessa, né? Será que se eu pegar os trabalhadores de um certo setor, os trabalhadores em geral, e coloco eles para fazerem, sei lá, um Pronatec da vida, um curso desse, ou financio a educação deles, será que isso aí é benéfico mesmo? Será que isso aí deu o retorno a princípio para eles? Como é que eu faço esse tipo de análise? Bom, a análise mais que eu chamo de inocente, esse inocente com muitas aspas, que muitas vezes não tem nenhuma inocência nisso, é aquilo de comparar o antes e depois. Você pega os caras que fizeram o curso, compara, vê mais à frente qual é o salário que eles estão, se eles aumentaram, se o desemprego é menor, se eles aumentaram o salário, e aí você diz, olha, teve uma variação ali, né, positiva, que seja, e
daí a pessoa chega e conclui, não, o curso foi uma maravilha. Aí a pergunta é, será que, né, valeu a pena? Bom, primeiro você tem que considerar os custos disso, né? O Estado fazer isso tem que considerar qual foi o valor de subsídio, de isenção fiscal que foi dado, se isso, o montante disso. Mas outra pergunta também é saber o seguinte, como é que eu sei que foi o curso mesmo que aumentou o salário desses trabalhadores beneficiados? Pode ser que esses trabalhadores beneficiados fossem ter um salário mais alto por qualquer motivo, né? Porque talvez eles já tivessem outras características que os fariam já terem salários maiores no futuro. Então, só olhar o antes e o depois não é suficiente, né? Porque você pode ter... porque os trabalhadores que foram fazer o curso, que completaram o curso, vamos dizer que seja isso, eles não já têm algumas características, podem ser mais motivados, podem ser mais dedicados. Então, uma parte desse maior salário que eles tiveram, talvez até a integralidade, a gente não pode saber de antemão, teria acontecido de qualquer forma. Então, esse tipo de consideração faz com que você precise de algumas técnicas para avaliar se o programa foi benéfico e se realmente alcançou realmente seus objetivos, ou se, na verdade, as coisas iam acontecer de qualquer forma e, portanto, o programa poderia não ter sido gasto esse dinheiro, porque as pessoas seriam, esses trabalhadores que cursaram, teriam no futuro salários mais altos de qualquer maneira. Então, essa é a nossa pergunta, esse exemplo vai nos guiar mais à frente no curso, nessa apresentação, mas antes disso, eu queria falar de duas coisinhas para vocês antes da gente entrar. Nossa apresentação, então, vão ter 3 momentos. Numa agora, rapidinho, eu vou discutir o seguinte, a gente está falando de política pública, mas quando é que você precisa de política pública? Quando que ela qual é o argumento a favor dela e quando ela é necessária e quando ela é desnecessária? E quando ela é perigosa, esse tipo de coisa. Depois eu vou discutir um pouquinho só o que é avaliação econômica de políticas públicas, que tem umas questões que às vezes passam batido, mas eu acho importante a gente notar. Então, algumas questões de avaliação de política pública. E o terceiro ponto, eu vou dar uma panorâmica, como eu conversei com vocês antes, sobre as técnicas de avaliação. Né? Assim, qual é o jeito que você consegue, no mundo real, saber se um programa como esse que eu estou falando, esse programa imaginário que a gente está imaginando aqui para os trabalhadores, se ele foi benéfico ou não. Então são esses 3 momentos. Né? Primeiro, discutir o Estado. Segundo, discutir o que é avaliação econômica de projetos, algumas questões que são importantes. E o terceiro é essa panorâmicazinha nas técnicas de avaliação, para vocês verem que todas em geral, são muito intuitivas, não vai dar para cobrir tudo, só que dá uma ideia geral, mas eu acho que é suficiente para vocês entenderem. São todos eu realmente acho muito interessante, muito divertido. Nada, claro que minha opinião é viesada, assim, mas eu acho todas muito bem sacadas e interessantes. Mas vamos lá. Bom, primeiro, aqui, na verdade, os incentivos, vamos pensar ainda nesse caso dos incentivos para a empresa, né? para os trabalhadores. Né? Então, onde está escrito ali incentivos regionais, pensa não, incentivos para trabalhadores. Né? Mas isso aconteceria com incentivo para a empresa também. Tem o que você chama de efeito peso morto, que foi o que eu falei para vocês. Né? Eles poderiam ter, de qualquer forma, eles poderiam ter tido esse aumento de salário ou de maior empregabilidade, menor desemprego, de qualquer forma. Tem outro efeito também, que é o efeito de deslocamento. Pode ser que, na verdade, esses caras que estão com salário maior ou arrumaram mais emprego, na verdade, eles só ocuparam as posições que outros já tinham. E aí, portanto, o suposto benefício que você estimou, na verdade, não aconteceu. Né? No caso de empresa, é talvez mais fácil de ver. Né? Você dá incentivo para umas empresas, aquelas são beneficiadas, mas se elas tomaram o mercado de outras, então, para a sociedade como um todo, pode não ter tido muita diferença e só se ficou com o custo. E tem um efeito também, que é mais difícil também perceber, mas acontece, que é o efeito multiplicador. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, com termos as externalidades que pode ter sido geradas por esse programa, quer seja para a empresa, quer seja para
para os trabalhadores, que geraram outros benefícios que vão além do indivíduo. Na nossa análise aqui, a gente vai, nas técnicas que a gente está vendo aqui, a gente vai ficar muito na discussão do primeiro ponto, se tem benefício ou não, e tentar diferenciar se o cara teria benefício, o beneficiado teria tido alguma vantagem de qualquer forma, ou se realmente, e aí é a parte importante dessas técnicas, se realmente o programa, se essa política pública causou o resultado. Então, a ideia de causa aqui é muito importante, por isso eu também vou discutir rapidamente isso com vocês antes da gente entrar nas técnicas propriamente dito, tá ok? Então, vocês veem assim, tipo, até uma coisa que parecia fácil, né? Eu fiz um programa lá de incentivo para os trabalhadores, para eles terem uma qualificação maior. Mesmo isso, tem coisas que podem estar acontecendo que é difícil você separar os resultados. É difícil, mas é possível e, além de tudo, é necessário. Né? Para você avaliar a política pública para valer mesmo, você tem que ter esses cuidados. Bom, primeira questão, assim, tipo isso, né? Para que serve o Estado? Isso é a coisa mais antiga que tem, assim, de teoria de finanças públicas, teoria de Estado, para a economia, que são as três funções, né? Alocativa, distributiva e estabilizadora. A alocativa é aquela ideia que você tem algumas atividades que geralmente ligadas a bens públicos, né, que o mercado não funciona direito. Situações em que, pensando na educação, que tem um componente que é pessoal, voltando ao nosso exemplo, que é individual, mas tem externalidades positivas. Né? Se espera que quem seja educado aumenta a produtividade da sociedade como um todo, é melhor para a sociedade como um todo, e se você deixar só para os indivíduos decidirem o quanto de educação eles vão ter, eles vão ter menos educação do que é o desejável para a sociedade. Então, por isso que você subsidia a educação na tentativa de fazer com que a quantidade de educação nessa sociedade seja o mais próxima do que seria bom para todos. Então, você tem vários bens, tem milhões de poluição, seria externalidade negativa, né? Então você tem alguma ou regulação, ou colocar uma multa, alguma forma de você intervir no sistema de preços, no mercado, para consertar essas distorções que surgem de alguns bens que não são propriamente os bens privados que a gente está acostumado maçã, laranja, essas coisas. Então, essa é a primeira função. Tem a função distributiva também, que é a ideia de que, olha, talvez a distribuição de renda que a sociedade deseja não é aquela que o mercado faz, então uma parte da política pública deveria, né, ser voltada para acertar essas questões distributivas. Né? E uma função que, isso é engraçado, sou professor desde, sei lá, 94, e quando eu dava essa aula lá em aula de finanças públicas, chegava na função estabilizadora, eu dizia, olha pessoal, isso aí não é muito, já está meio, já se sabe meio como fazer, não tem muito papel do Estado numa crise para isso, porque você vai calibrando ali as coisas. O Brasil tinha, logo depois já tinha plano real e tudo mais, mas no mundo, quando o Brasil tinha problema de inflação, mas você dizia, olha, não tem muito problema com esse tipo de coisa, né? Tipo, você sabe como fazer e está resolvido. Aí depois veio a crise de 2008 e aí ficou mais importante esse tipo de função, e agora com o Covid se mostrou a importância também do Estado entrar aí claro, a Covid entrou, o Estado entrou nas três, ou deveria ter entrado nas três funções que você considera. Né? O foco aqui são em programas que a maior parte deles estão na função alocativa e na função distributiva. Você está pensando em coisas que vão melhorar a alocação de recursos na sociedade e na função distributiva, porque alguns programas do tipo, se eu estou pensando num programa para, sei lá, educação, primeira infância, creche, né, para famílias pobres, eu estou focando em duas coisas, né? Na função alocativa e também na função distributiva, porque se é famílias pobres, essas crianças beneficiadas no futuro vão melhorar, vão ter mais habilidade, vão melhorar a distribuição de renda. Tá? Mas isso é o que o papel diz. Mas aí a pergunta é, né?
sim, toda falha de mercado, as falhas de mercado existem muitas, justifica a intervenção do governo? E não, né, pessoal? O fato de ter uma externalidade positiva, negativa, isso aí por si só não é motivo suficiente para que o Estado comece a intervir. Né? Por quê? Porque é difícil o Estado intervir. O Estado, como vocês bem sabem, faz muita besteira, né? Erra muito, porque às vezes os incentivos estão errados, às vezes por incompetência mesmo, às vezes porque o gestor, né, não quer o benefício da população, só quer ser reeleito ou reeleito. Às vezes o burocrata só quer orçamento, não quer realmente resolver as coisas. Então, o fato de ter alguma externalidade negativa não significa que justifique você fazer uma intervenção. Imagina, sempre um exemplo que eu uso disso é, sei lá, né, eu não gosto de gente que... eu dou um exemplo também de sala de aula. Tinha umas pessoas usavam umas camisetas, você estava na primeira fila, e tinha umas camisetas que eram meio fora de foco. Assim. Aí, quando eu ia dar aula, eu olhava e eu era míope, e aí eu vendo aquilo me tirava a atenção. Precisa regulamentar isso? Você não precisa. Precisa o Estado intervir? Não, eu pedia para o pessoal, olha, para de usar essa camiseta. Se tiver um carro de uma cor feia na rua, a gente causa um prejuízo para a gente. Olha assim, nossa, carro feio. Mas isso aí não precisa, né? Tipo, se o Estado for mexer nisso, o problema é maior, né? Então, tem várias situações em que só o fato de você ter uma externalidade negativa ou positiva não justifica a intervenção do governo. Por quê? Não justifica por si só a intervenção do governo. Porque tem as falhas de governo também. Então, você anda... A vida numa sociedade, numa economia de mercado, com o Estado atuante, você tem que levar essas coisas, o peso disso, nessa estrada, né, que tem duas possibilidades de cair para os dois lados. Você pode cair nas falhas de mercado, mas também, se você começar a interferir muito no mercado, ou mal no mercado, ou em qualquer coisa, as falhas de governo vão dominar e tem todos esses erros que, bom, sendo brasileiro, a gente bem conhece o tamanho das falhas de governo. Não preciso detalhar, às vezes, que o governo, querendo ou não, até ou supostamente desejando o nosso bem, fez lambança, né? Então, pensar no que o Estado tem que fazer, a gente tem que imaginar o Estado que existe. Eu gosto muito disso que o Michael Munger diz, né, que assim, todo mundo pensa o Estado às vezes como um unicórnio, né? Então, quando você pensar numa coisa que você diz, olha, precisa de uma política pública para isso, ao invés de você pensar, não, tal coisa precisa de intervenção estatal. Quando as pessoas falam isso, elas imaginam um Estado idealizado, né, que nem um unicórnio maravilhoso, lindo, com arco-íris. E não, né? A ideia é que a regra de bolso dele, que eu acho muito boa, é o seguinte: sempre que você disser o Estado tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, então você tem que substitui a expressão Estado, que a gente geralmente idealiza, por políticos que eu conheço, que participam dos sistemas eleitorais, e grupos de interesse, com eleitores e grupos de interesse que realmente existem. Ao invés de pensar no Estado idealizado, pensem no Estado que a gente realmente conhece, com os políticos que conhece, com os burocratas que a gente conhece, com as pessoas que a gente conhece. Se a tua frase, ainda assim, você diz, olha, mesmo assim vale a pena, né? Se mesmo assim você continua apoiando a política, achando a política razoável, levando em conta que quem vai trabalhar com ela são as pessoas que a gente conhece, né? Não esse governo, o outro, né? Todos os governos que podem vir daí. Aí, se mesmo assim a política ainda é defensável, então tudo bem. Mas vocês vão ver que se você segue essa regra, você vai ver que nem sempre esse tipo de coisa, muitas vezes, na verdade, quando você pensa nos políticos que realmente existem, nos burocratas, no setor público que realmente existe, você vai ver que a política talvez não seja a melhor coisa do mundo. Tá? Agora, dito isso, ou seja, a gente tratou essa coisa da parte do papel do Estado, agora uma discussão rapidinha de causalidade de políticas públicas. Né? Então, aí uma pergunta para vocês nesse momento tão difícil que a gente está passando. Assim, né? O que é causa? O que causou a crise do coronavírus? Né? Assim, qual foi a causa disso? Se ouvir, podem vir com diversas respostas. Né? Posso dizer, foi o vírus que causa a causa? É o morcego, né? que causou? Foi a omissão do governo chinês, a demora do governo chinês? Foi a globalização, porque se não fosse isso,
se o mundo não fosse globalizado, não teria chineses na Itália, o vírus não teria ido para a Itália, não teria ido e da Itália para o resto do mundo. Foi a falta de investimento numa vacina. Se o mundo tivesse mais consciente dos riscos, deveria ter buscado uma vacina antes. A culpa foi a omissão do Bolsonaro, foi o Trump, quem foi o culpado disso? E aí a gente precisa entrar numa discussão rapidinha, mas muito clara, sobre o que é causa. Eu vou pular aqui só isso, da ideia do seguinte: olha, bom, primeiro lembrar uma coisa para vocês, né? A causalidade é diferente de culpa. Quando a gente falar de causalidade aqui, a gente está falando de culpado de alguma coisa ou não. A gente tenta se livrar dos juízos morais. Aí eu já nem sei quais são os times do Paraná, tem esse senhorzinho aí no meio da torcida do outro time, né? Se ele for agredido, ele é o culpado. Aí, claro, moralmente ele não é o culpado. A gente não está nem preocupado com a questão moral aqui, né? Porque, na verdade, quem o culpado é quem bateu nele. O cara tem todo o direito de estar na torcida que ele quiser. Agora, se a gente pensar em termos de causalidade, se ele estivesse usando uma camisa do outro time, provavelmente a agressão não aconteceria. Então a gente tem que diferenciar as duas coisas. Causalidade não é culpa, né? Porque tem alguns trabalhos que as pessoas às vezes ficam incomodadas com o resultado, achando que a pessoa está falando de culpa, coisa assim, né? Tem um trabalho, né, polêmico, já foi o resultado questionado, mas que relaciona nos Estados Unidos, identifica como causa a liberação do aborto e a redução da criminalidade. A ideia é que, anos depois, né, décadas depois, a ideia é que aqueles estados que liberaram o aborto tiveram menos famílias em situações de risco, nascimentos em famílias de situação de risco, e isso, como resultado, décadas depois, isso aí reduziu a criminalidade. E aí isso é importante a gente separar a coisa da moralidade, que isso aí não é argumento nem a favor ou contra o aborto. A pessoa pode ser a favor ou contra, com seus princípios morais, e a questão toda é ver a causalidade disso, né? Você tenta se livrar o máximo possível da moralidade de uma coisa ou outra, né? Assim, claro que é difícil isso, às vezes é impossível as pessoas separarem, mas é o esforço que a gente tem aqui, que a gente não está falando de culpa de nada, né? A gente está falando de causalidade e de um conceito muito claro de causalidade. Então, é claro, mas é difícil a gente colocar ele entrar no sangue assim. Causalidade que a gente vai trabalhar aqui é causalidade contrafactual, que a meu ver, eu não consigo pensar em outro tipo de causalidade, né? Que é o seguinte: o que teria acontecido caso a intervenção não tivesse sido feita? Então, qual é a ideia? Eu tenho que pensar o seguinte: quando é que eu digo que uma coisa causou a outra? Quando, sem aquela coisa, a outra coisa não teria acontecido. Então, quando eu chego e digo, claro que existem causas múltiplas, causalidades concorrentes, tudo mais. Mas quando eu estou pensando no nosso caso lá do programa de treinamento, quando eu estou falando disso, o cara teve salário mais alto, eu estou dizendo o seguinte: caso não tivesse esse sujeito, né, esses que fizeram o programa, caso eles não tivessem cursado, eles não teriam um salário mais alto. Portanto, a minha definição de causalidade eu imagino um mundo contrafactual em que aquele programa não aconteceu, que aquela política pública não aconteceu, e tento estimar qual é o resultado dela. Porque no nosso caso ali, né, voltando aqui no nosso caso ali do programa de política de treinamento, se os caras que cursaram já fossem motivados, já fossem muito dispostos e, portanto, mesmo sem o curso, eles tivessem salários mais elevados, depois de 5, 10 anos, que seja, então, na verdade, o programa não fez diferença nenhuma. Então, o programa de treinamento não causou um salário mais alto. Tá?
Então, e isso daqui é importante, porque aquela história, só porque as coisas melhoraram ou pioraram, não quer dizer que as coisas aconteceram ao mesmo tempo. Teve um programa e aumentou, não significa que uma coisa causou a outra, né? Aquela ideia que vocês já devem ter ouvido, né, que correlação não é causalidade. Então, você tem coisas que são correlacionadas, mas isso não quer dizer que uma causa a outra. Às vezes sim, às vezes não, e a ideia aqui é mostrar para vocês que existem técnicas que conseguem separar a correlação quando é só correlação e a correlação quando é causalidade, quando realmente, e aqui no nosso caso, essa política pública teve efetivamente efeito. Tá? E essas técnicas são, como eu disse, muito acessíveis, muito interessantes e estão sendo usadas mundo afora, dezenas, talvez centenas de milhares de pesquisadores usam isso sempre em economia, em avaliação de políticas públicas. Tá? Voltando aqui para nossa apresentação, vamos lá. Ok, então a pergunta, a avaliação que eu vou apresentar para vocês aqui é uma avaliação que se chama ex post, né? Tipo, eu vou avaliar depois que as coisas aconteceram. Você poderia fazer uma avaliação ex ante também, que você busca, tem outras técnicas, muitas delas mais qualitativas, ou então modelos muito computacionais, baseados em simulação, para você fazer uma avaliação. E todo o esforço é do e se? E se não tivesse feito isso? Tá? Esse é o esforço. Então, a ideia é fazer pergunta e se, né? E se não fosse feito isso, e se fosse diferente, criar o contrafactual, e aí você compara o mundo observado com um programa, que seja lá qual for, e o mundo contrafactual. A diferença entre um e outro é o resultado da política pública. Tá? Então a ideia do contrafactual é essencial, porque aqui a brincadeira toda é entender causalidade como contrafactual. Né? Sim, se não tivesse acontecido X, Y não aconteceria. Tá? Eu digo isso, assim, que eu não consigo imaginar outro tipo de causalidade. A gente até sem querer tá pensando nisso. Às vezes assim, por que eu comi demais e passei mal? Né? O cara diz, eu comi demais e por causa disso passei mal. O que você está dizendo? Se não tivesse comido demais, você não passaria mal. Então, isso até nas coisas mais triviais da vida, a ideia de causalidade contrafactual está implícita. Né? A gente sempre está comparando isso com contrafactual desde, sei lá, né? Por que o Brasil, a pessoa que diz uma frase, sei lá, né? A desigualdade brasileira é resultado da escravidão. A pessoa diz isso, está dizendo o seguinte, se não tivesse escravidão, a desigualdade seria menor, seria diferente. Né? Então, quer seja na coisa mais trivial da nossa vida, quer seja na mais complicada, nas questões mais complicadas, a ideia de causalidade contrafactual, como contrafactual, né, é muito importante. Eu acho meio impossível a gente se livrar dela. Tá? Bom, agora vamos passar para a parte de avaliação econômica. É uma coisa super rápida, mas eu acho importante, porque uma coisa que está muito presente, assim, que às vezes você acha assim, o programa teve efeito. Mas ter efeito não é suficiente. Né? Você precisa de alguma coisa, tem que ver se ele passa numa análise custo-benefício. Eu não sei aqui a formação de vocês, mas imaginando que seja muito eclética, mas mesmo assim a gente consegue, o pessoal de contabilidade já está acostumado disso, de economia, de administração, já está acostumado disso. Né? Os custos são mais tranquilos da gente ver, em geral, né? Mas a ideia é sempre de custo-oportunidade. É aquilo que você poderia ter feito com o recurso, a utilização que aquele recurso poderia ter tido, não é o financeiro. Né? Se você diz assim, não, tal programa não tem custo porque o prédio já estava construído, as salas de aula já estavam construídas, então esse custo eu não considero. Não, aí está errado. Né? Você tem que considerar esse custo-oportunidade. O que você poderia ter feito com aquele prédio que já está construído? Mesmo você não pagando por ele, você tem que considerar o quanto a utilização alternativa aquele prédio poderia ter
ser dada a ele. Poderia ser vendido, poderia ser alugado, poderia ser posto abaixo, né, e construído outra coisa. Então, às vezes, você tem que, às vezes não, sempre você tem que considerar o custo de oportunidade. Já o benefício é o que a gente vai avaliar agora, né? Toda essa discussão é o benefício que justamente exige, no caso de avaliação ex post, que você calcule estime de alguma forma os contrafactuais, tá? Isso aqui está baseado num capítulo, num livro que saiu pelo IPEA, que é um guia de avaliação ex post, o link está para vocês. Depois eu posso circular os slides para vocês. Eu escrevi esse capítulo de avaliação econômica, mas o livro todo eu recomendo, é bem acessível, é bem interessante, é bem voltado para esse tipo de abordagem. Bom, então como eu falei para vocês, os benefícios são o nosso objetivo, né? A gente precisa comparar também, não só estimar o benefício, mas não quer dizer nada se dizer, opa, tal política pública tem benefício. A gente tem que poder comparar. E por que a gente tem que comparar isso? Porque a gente é obrigado a comparar para saber se deve colocar dinheiro, como alocar melhor os recursos. Ou seja, tem dinheiro público lá, tenho recursos públicos, eu tenho que colocar naquele que vai dar o maior retorno para a sociedade. Se tem um programa, uma política que dá retorno, mas é muito mixarias e muito michuruca comparado com outros de dimensões muito maiores, é muito melhor você tirar dinheiro de lá e colocar nesse programa que tem um retorno muito mais expressivo. Tá? Então, a gente tem que fazer essa comparação. Claro, né, tem problemas para isso, a gente está vendo agora mesmo, né, essa discussão, porque quando você diz assim, tem as coisas mais importantes da vida são inestimáveis, né? Assim, quanto vale a vida dos nossos entes amados, dos nossos familiares? Não tem valor, a gente não consegue nem dizer isso. Mas agora a gente está sofrendo esse tipo de problema, porque você tem uma discussão de que, olha, tem uma epidemia, ficando todo mundo em quarentena, a gente consegue achatar a curva, reduzir o número de mortos, mas uma hora a economia começa a sofrer, começa a ter problemas graves e vai ter que uma hora ser pesado isso. A boa notícia é que geralmente quem já fez essas estimativas para a Covid-19 e rapidamente já foram feitas, faz a conta no ponto do lápis e diz que encontra resultados que vale a pena sim fazer quarentena. É um bom negócio, mesmo para a economia, mas é claro, sempre exige algumas suposições. Mas tem coisas que você vai avaliar quanto é que você deve gastar para ter um lago limpo, né, uma cachoeira. Né? Isso é complicado, você dá valor para isso, mas é possível. Tá? E não só é possível, como é inevitável. Porque se você vai comparar onde é que você vai gastar os recursos e comparar se um projeto vale a pena ou não, você é obrigado a fazer esse tipo de conta. Né? Então, se de um lado, nossos entes queridos, a gente não consegue dar valor, quando você faz uma análise dessa, tem que dar um valor, tem técnicas para você fazer isso, o valor estatístico da vida, você consegue chegar lá num valor com umas técnicas muito específicas, tem uma literatura inteira sobre isso, ou tem outra técnica de valoração contingente, que você meio que pergunta para as pessoas quanto que elas pagariam, né, para usufruir, sei lá, de uma cachoeira, de um lago, de um parque, e você consegue ter alguma ideia de valor. É triste a gente ter que fazer esse tipo de escolhas, mas é necessário. Né? E eu sempre digo assim, né, a questão é que elas sejam transparentes, que as pessoas saibam o que está sendo feito. Né? Então, que aí você pode discutir isso. Outra questão também que entra no custo-benefício é também a questão de desigualdade do impacto. Né? Você tem uma questão, para você avaliar o impacto disso, um programa que dá $100, né, de benefício para um cara muito rico. Esse aí é uma foto que eu mesmo tirei, me chocou, eu incorporei nas apresentações. Isso aí é em Mumbai, na Índia. Esse é um prédio que vale a 42 andares. Né? No fundo ele tem 27 só por causa o pé direito é muito alto, dos indianos mais ricos que se tem notícia. E 3 pessoas moram. É um prédio desse tamanho e 3 pessoas moram numa cidade que é cheia de miseráveis. Né?
Então, na verdade, ele nem mora aí. Isso que é mais. Ele mora num outro de 17 andares. Isso aí ele só vai de vez em quando. Então, você tem um colosso desse numa cidade ali, e aí a pergunta é: R$100 para esse cara tem o mesmo impacto do que R$100 para um pobre indiano, né, que realmente passa fome mesmo? Você vê as pessoas, é um país maravilhoso, mas você vê realmente as pessoas esquálidas, né, evidentemente desnutridas? É claro que não, né? Você tem que fazer algum jeito de ponderar essas coisas, né, de fazer com que os R$100 do Ambani lá tenham um impacto muito menor do que os R$100 para o pobre, que vai garantir para ele um bem-estar muito maior. Mas, assim, a boa notícia é que tem técnicas para fazer isso. Você faz algumas aproximações, tudo isso, mas você consegue avaliar. Mas é uma discussão que é importante, né? Você pode chegar e ver: olha, gastei um tanto de recurso, gerou não sei quanto de emprego, mas você vai ver, esses empregos foram só de pessoas ultra qualificadas no Brasil, de engenheiros aeronáuticos, tudo isso, e esse programa gera um benefício para eles, 1 milhão de benefícios para eles. Agora, mas se eu tivesse gasto esse dinheiro com Bolsa Família, uma coisa atingisse muito mais os pobres, teria sido muito melhor, teria sido, não precisa ser grande economista para perceber que é bem melhor você fazer uma coisa que atinja os pobres do que no mesmo valor atinja só o topo da sociedade. Tá? Então, mas a boa notícia, como eu disse, ponderado. E você possa ter, inclusive, comparar. Né? Claro que eu peguei aqui casos extremos, mas os casos intermediários você também pode comparar. Bom, dito isso, pessoal, a gente, né, lidou com um longo preâmbulo, mas eu acho sempre importante para a gente ter noção e não sair assim, fazendo avaliação. Quando que tem que fazer, como avaliar os custos, como avaliar os benefícios. Tá? Isso eu acho super importante. Eu não entrei em questões aqui do tipo, uma coisa é um benefício que vai ser no ano seguinte, outra coisa é um benefício que vai ser 10 anos depois, 20 anos depois. Você precisa fazer alguma matemática financeira ali para poder comparar as coisas. E sempre, claro, você vai fazer aí muitas escolhas que são todas questionáveis, mas o meu ponto, que eu sempre tento dizer isso para os alunos, que pretendem tipo, quanto que vale um programa que vai ter impacto daqui a 20 anos, 30 anos. Então, seja claro, utilize uma técnica clara, né? Seja mais do que isso, né? Seja transparente com o teu leitor para ele saber o que você está... para ele saber quais são os parâmetros que você está utilizando, né? Não use só um, usa... Isso aí eu acho super importante mesmo, e deve estar presente em todas essas discussões. E aquela história, só dizer que houve impacto não é suficiente. Tem que ver se passa num teste de custo-benefício, se para o benefício que teve valeu a pena em relação ao custo, o retorno foi alto. Se foi alto, beleza, mantém o programa. Se foi baixo, imagine reformular ou até extingui-lo. Tá? Bom, vamos seguindo aqui à frente. Então, a gente viu, a gente sabe algumas coisas até de agora, né? Assim, que dá para avaliar. Eu vou apresentar as técnicas agora, mas que não é fácil, né? Eu espero que esse exemplo do programa de treinamento para os trabalhadores tenha mostrado para vocês como tem casca de banana aí para você realmente avaliar e não fazer essa avaliação inocente de antes e depois, né? Tem coisas muito mais interessantes aí. Interessantes também. Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo. Bom, a gente viu que não basta comparar o antes e depois dos que fizeram o programa. Eu faço questão de colocar isso em fonte 70, 80. Não basta fazer isso. Né? Se você fizer isso, você vai estar superestimando provavelmente os efeitos do teu programa de treinamento. Né? Então, não bem grande mesmo, para vocês não esquecerem.
Aí quem é economista tinha... Como é que a gente fazia isso antigamente? Né? Antigamente era o seguinte, e eu fiz muito isso, e antigamente que eu digo é até os anos 2000, caquerada, ou até mais. O que você fazia era uma regressão econométrica, que você colocava o salário do sujeito e colocava várias variáveis, que sexo dele, alô, voltei aqui, está todo mundo ouvindo? Sim, agora sim, professor. Ah, tá ok. Pararam aonde? No não aqui? Isso, você ia começar a compartilhar a tela de novo Tá e ok, vou aí travou compartilhar. tudo. Bom, desculpa, pessoal, com acidente. Pronto, vamos de novo aqui, cair de novo. Bom, vamos ver se não cai dessa vez. Bom, então, repetindo aqui, basta comparar o antes e depois dos que fizeram o programa? Não basta, porque outros fatores, outros elementos podem tê-los feito cursar o programa, e os que cursaram poderiam ter um salário mais alto mesmo. Antigamente, e aí isso entra anos 2000, 2000 e tanto até, o jeito que os economistas faziam essa avaliação era pegar o salário do sujeito e aí encher de controles, né? E de idade, escolaridade, tudo mais, sexo, e colocar uma variável a mais que dizia fez ou não fez o programa. E se eles encontrassem que essa variável fosse significativa, o problema estava resolvido. Esse era o jeito que se fazia isso, o jeito mais que já tinha ideia de buscar controles, né? De buscar controles seria mais ou menos você está comparando os comparáveis, está absorvendo os efeitos de outras coisas que talvez impactassem no salário do sujeito, né? Então, como tem vários elementos, quando você colocava lá idade, sexo, cor, raça, tudo mais, a ideia é que você estava absorvendo esses efeitos, e aí você conseguiria ver esse impacto do programa de treinamento que fosse. E isso resolvia, né? Durante muito tempo você achou que sim, mas depois se viu que não, que pode ter, mais uma vez, esse problema de variáveis omitidas, né? Que dificultam ou impossibilitam uma estimação muito mais precisa do efeito mesmo desse programa. Então, está resolvido você fazer uma regressão múltipla, cheia de variáveis, tudo mais? Não está. E aí os economistas perceberam uma hora que havia um outro conjunto de técnicas, né? Isso aí se chamou a revolução da credibilidade, da econometria aplicada, e esse conjunto de técnicas eu vou apresentar para vocês hoje. Tá? Então, o que a gente vai passar aqui hoje para vocês? Primeiro, experimentos aleatórios, regressão com descontinuidade, propensity score matching, diferenças e diferenças. O que eu não vou ver com vocês hoje, a gente vê num curso. Variáveis instrumentais e modelos estruturais. Variáveis instrumentais exigem um tanto de estatística que não daria para a gente
para explicar para vocês qual é a ideia por trás, assim, a intuição seria complicado. Modelos estruturais, aí, na verdade, a gente nem vê no curso de avaliação de impacto, que é toda uma gama de avaliações de impacto que podem ser feitas, que são muito interessantes, mas que pressupõe que você tem teoria por trás. Tem uma teoria que gera uma estrutura de causalidade, que aí, é muito bom, porque a partir de dados observacionais mesmo, ou seja, eu não estou fazendo experimento e nem nada como a gente estou apresentando, você consegue, a partir de só observando o mundo, você consegue tirar a causalidade daí. Tá? São muito interessantes e muito importantes, e sempre são feitas de várias formas, em todas as áreas, na epidemiologia, na economia, na sociologia, mas a gente não vai apresentar aqui no espaço aberto. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que é mais intuitivo é a coisa de experimento aleatorizado, né? Experimentos aleatórios, né? Randomized Control Trial, né? O termo em inglês é RCT. Né? Isso vocês devem ter ouvido falar muito nessa discussão sobre qual o remédio que funciona para a Covid-19. Né? Então, você vê, não, tem aqueles caras que dizem, o único jeito é você fazer um experimentatório, né? E eu gosto, isso simplesmente não é verdade, tá, gente? Assim, é claro que é muito bom você fazer experimento, eu vou mostrar as vantagens para eles, mas simplesmente não é verdade que o único jeito de você aprender alguma coisa em ciência é com experimento. Até se você não precisa nem ir para economia, tudo mais, mesmo na medicina, um monte de coisa foi descoberta sem experimento nenhum. Né? Imagina se descobriu que cigarro causava câncer sem fazer experimento. Imagina que absurdo você pegar as pessoas, sortear lá um grupo de tratamento que vai fumar, um grupo de controle que não ia fumar, esperar 20 anos e aí depois olhar o pulmão delas e ver quais delas tinham câncer ou não. Ninguém ia fazer isso, seria inviável, eticamente questionável, tudo e portanto, não foi feito assim. Né? Então, tem várias técnicas que as pessoas utilizam para conseguir estimar efeitos causais. Então, apesar de vocês terem, imagino que eu ouvi muito isso, não, o único jeito de saber se um remédio funciona ou não é com experimentos aleatorizados. Não é verdade. Né? Tem várias técnicas, algumas eu vou apresentar aqui, que são bastante boas para fazer isso. E nem, às vezes, olha, um tanto de experimento, os resultados do experimento também têm seus problemas. Tá? Não só em economia, mas também em coisas de medicina mesmo, vocês têm problemas de experimentos. Então, as pessoas acham, não, a economia não é igual à medicina, que dá para fazer as ciências hard, né, do que a física e tudo mais. A diferença não é tão clara assim, não é uma diferença, é uma questão muito mais de grau, de tons de cinza, do que propriamente uma diferença, né, água e óleo, branco e preto, assim, grande. Não, o contraste não é tão grande, é muito mais um contraste de tons de cinza entre uma coisa e outra. Tá, ok? Então, vamos seguindo aqui. Eu recomendo para vocês um texto que foi traduzido, um texto que foi publicado na revista Planejamento de Políticas Públicas do IPEA, que é uma tradução de um texto que o governo inglês usa, né, da importância de experimentos aleatórios para políticas públicas. Tá? É um texto bastante didático, que mostra as vantagens e desvantagens. Eu recomendo fortemente esse texto para quem se interessar. Então, a ideia aqui é simples. Né? Imagina se você, como vocês imaginaram no caso lá dos remédios. Né? Qual é o problema que você tem que você vai avaliar um remédio? Pode ser que quem tomou aquele remédio já estava meio mal. Né? Então, portanto, se o resultado deles foi ruim, o resultado teria sido pior ainda para aquelas pessoas que, caso elas não tivessem tomado o remédio. Né? Mais uma vez, a ideia de contrafactual.
Ou seja, tem alguma outra variável que você não estava controlando das pessoas que tomaram o remédio que você está tentando examinar. Então, só o fato de você associar pessoas que tomaram remédio com uma mortalidade maior até, não significa que o remédio é ruim. Pode ser que sem o remédio a mortalidade fosse ainda pior. Tá? Então, como você resolve esse tipo de coisa? Resolve com um experimento aleatório. Vou imaginar que a bolinha vermelha é quem tomou o remédio, e aí o que você faz? Assim, você pega as pessoas, pega os voluntários, e você sorteia, né? Você fica fazendo, fica fazendo sorteios aqui para ver, para decidir quem vai tomar ou não. E aí vamos imaginar que você parou nessa situação, né, com essas bolinhas vermelhas aqui. Ou seja, os verdes são os caras do tratamento, que não vão tomar nada, e os vermelhos vão ser os carinhas que vão tomar o remédio. A ideia é que se você sorteou mesmo e todo mundo vai cumprir direitinho, ou seja, aqueles caras que foram sorteados vão efetivamente tomar o remédio e os que foram bolinha verde vão efetivamente tomar o remédio, não tomar o remédio, quero dizer, ou seja, eles não vão comprar na farmácia da esquina e tomar escondido. Se isso aí é verdade, se essa coisa for verdade, a diferença do desempenho, do resultado dos dois, vai ser o efeito do remédio. Mesma coisa, exatamente a mesma estrutura, seria a desse programa de treinamento que eu estou falando para vocês. Imagina que você pega as pessoas, pega umas, você obriga os carinhas a assistirem o curso, a participarem do curso. Os outros carinhas, eles não vão fazer curso nenhum naquele período, né? não vão estar cursando. E aí, se eu quiser comparar se o efeito do curso, é só comparar 10 anos depois, 5 anos depois, o salário deles. Né? Se o programa teve efeito, aqueles que foram bolinha vermelha, aqueles que fizeram parte do grupo de tratamento, vão ter um salário mais alto do que o grupo de controle. Claro que entre eles um era mais motivado, o outro menos, tudo mais. Mas se eu sorteei, eu espero que entre os dois grupos isso esteja bem distribuído. Vai ter 10% de gente muito motivada num e no outro também. Se na população tinha 20% de cara meio preguiçoso, vai ter 20% no grupo também, entre os dois grupos. Tá? É claro que eu estou contando com que esse sorteio vai ser bem feito, honesto e tudo mais, mas a ideia é que, se isso aconteceu, esse sorteio for bem feito, as outras características que você não está observando dos dois grupos de controle e tratamento vão estar bem balanceadas entre um e outro. Vai ter o mesmo número de cara ultra motivado e o mesmo número de cara de pessoas que são menos motivadas nos dois grupos. Então, isso torna muito fácil a minha avaliação. Tá? Então, aí, a Banerjee e Duflo ganharam um prêmio Nobel recentemente, então eles realmente mostraram, são muito importantes, tem os textos deles, tem esse texto que eu gosto muito, em que eles mostram, olha, realmente, né, os experimentos deram bons resultados, né, deram resultados interessantes, coisas que não eram óbvias, né, para programas para avaliação de políticas públicas, por exemplo, sei lá, você vê que tamanho de sala de aula não é, o número de alunos na sala de aula não é tão importante assim. Em outros países, distribuir livro é essencial, em outros não é tão essencial, livro-texto não é tão essencial. Então, outras coisas que seria muito difícil você fazer, você testar, tem resultados, são viabilizados via experimentos. Tem um bem contraintuitivo, que até consta desse texto que eu comentei com vocês, Test, Learn, Adapt, que é o seguinte: tinha um programa na Inglaterra que era de pegar populações vulneráveis, né, de adolescentes vulneráveis em risco, e colocá-los para visitar presídio. A ideia era que, se eles visitassem o presídio, eles iam ficar com medo de ser presos e, portanto, iam cometer menos crimes, ter comportamento menos arriscado. E se achava que isso funcionava. Se perguntava às pessoas, os meninos lá diziam: não, o programa é ótimo, né? Agora eu não vou cometer crime nenhum, tudo mais. Aí, quando você aleatorizou isso,
viu que, na verdade, estava aumentando, né? As crianças e adolescentes que participavam do programa, na verdade, tinham uma criminalidade maior na sequência, né? Sabe-se lá que mecanismo, e é o tipo da coisa que não há teoria econômica que te ajude a explicar isso, né? É um mecanismo psicológico, o único jeito, talvez, não sei se é o único, mas talvez um bom jeito é fazer o experimento. Problemas, né? Tem problemas dos experimentos aleatórios controlados, e um deles é a validade externa, né? Você faz o experimento lá, e muito boa parte da literatura é sobre o programa lá na Índia, programa lá na África, e você não sabe se isso vai funcionar em outro ambiente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha alguma coisa no ambiente, no contexto ali, que que tenha sido a chave para o sucesso. E se você transportar aquilo para outro lugar, pode ser que não funcione. As pessoas acham que não é assim, mas medicina também tem problema, né? Porque você faz um teste lá com uma certa população, com uma certa cara genética, e você faz experimento aleatorizado, depois você leva ele para outra população com outras características, outra dieta, outros hábitos de vida, e o remédio não funciona também. Claro que isso é mais raro de acontecer, porque os seres humanos são mais ou menos os mesmos, mas também não é garantia nenhuma que vai acontecer assim. Como eu falei para vocês, é muito mais uma questão de tons de cinza do que uma diferença clara entre as ciências. Né? Bom, essa crítica de validade externa é uma crítica importante, as pessoas têm ciência disso, né? Só uma coisa que eu não disse, mas validade interna é o estudo em si mesmo, né? Se ele foi bem feito e tudo mais, ele tem validade interna. Validade externa é aquela conclusão que eu tive naquele ambiente, eu posso transpô-la para outro? Então, essa discussão sobre validade externa. Bom, aí a questão é que se isso for verdade, né, se a validade externa for um problema, a solução é replicar os estudos, né? Fazer mais estudos em outros ambientes para você descobrir qual é a chave e por que funciona. Tem problemas, né, que você está falando de seres humanos, a gente não está falando de ratinhos, né? Então tem aquela história. Às vezes, os mecanismos que você tem, né, como eu falei para você, mas também acontece em medicina, né? Às vezes você diz para o cara tomar o remédio, o cara não toma, né? Então, quem for o tratado, quem recebeu o tratamento, pode não ser tão aleatória, né? Pode ser que os caras que aceitaram o tratamento, que aceitaram participar do programa, do experimento, sejam diferentes da população como um todo. E pode ser que aqueles têm outros problemas, né? Pode ser que aqueles que rejeitam também sejam diferentes, né? Então, tem vários... claro que você imagina, não, se eu fizer isso, pode ser que não é uma formação útil, porque aí na vida real, quando eu sair do experimento, vão ser comparados, eles vão ser próximos daqueles quando eu tiver o programa mais espalhado, né? E tem outros problemas também, né? Que você tem um efeito que se chama de Hawthorne, que é o seguinte: seres humanos, quando a gente sabe que está sendo observado no experimento, quer a gente tenha ficado no controle, quer tenha ficado no tratamento, a gente muda nosso comportamento. Né? Isso é uma coisa que lá no começo do século XX foi identificado quando você fazia testes de produtividade. Qualquer alteração que você fizesse, os caras aumentavam a produtividade. Eu imagino que muitos de vocês estejam em home office, né, agora, né, trabalhando de casa. E vocês devem se dizer para vocês, não, é um experimento para saber se vocês estão sendo produtivos ou não. Eu imagino que muita gente vai começar a trabalhar mais ainda, né, porque sabe, é um experimento, a chance de eu ter escolha de trabalhar de casa ou não. Então, vocês podem mudar o comportamento de vocês. Então, isso é um problema. Pode ser que mesmo você randomizando mude o comportamento das pessoas. Tem também o efeito John Henry Effect, que é um cara que foi uma vez competir com uma máquina e ele estava seria o controle, né? Tipo, o cara que não recebeu o tratamento, mas ele chegou a morrer até de exaustão competindo com uma máquina. Então, imagine o seguinte: eu tenho duas escolas, né? Uma recebeu o computador e outra não recebeu o computador. Pode ser que aquela escola que não recebeu o computador, ela pode ir, o governo não quer nada comigo e os professores e alunos não se dedicam. Mas pode ser o contrário. Pode ser que como eles deram o azar de não terem recebido o computador, eles vão ralar bastante para terem um desempenho muito melhor até. Então, tem alguns problemas disso.
Pessoal, eu vou pular aqui algumas coisas, tá? Isso aqui é só um lembrete que a gente não pode ser, é um texto que foi publicado, mas é um lembrete que a gente não pode ficar fazendo experimento para coisas que são óbvias, né? Então, esse é um texto publicado no British Medical Journal, de Debosch, que é dizendo o seguinte: olha, ninguém fez experimento se paraquedas funcionam, né? Então, diz que teria que ter feito um teste para isso, diz como seria o paper para um estudo para ver se paraquedas funciona ou não. É claro, né, tem também um caso, né, conhecido na economia, que quais são os efeitos de dar vermífugo para as crianças, né? É o tipo da coisa, né? É tão barato dar vermífugo, é tão óbvio que criança não deve ter vermes, que, pelo amor de Deus, né? Faz muito mais sentido você não precisar fazer grandes discussões econométricas, grandes experimentos. É melhor dar o vermífugo logo, se o cara vai pular de paraquedas, mesmo sem teste, dá o paraquedas. O problema é que a maior parte das coisas, né, como vocês estão vendo, mesmo no caso do Covid, não tem nenhum remédio que seja que nem o paraquedas, né? Na verdade, eles mudam só um pouquinho a sobrevivência em alguns casos, tudo mais, né? Então, boa parte das coisas que você faz experimento estão nessa área que não é tão claro assim. Num caso tão óbvio como o do paraquedas, aí não tem discussão, tá? Bom, passamos agora para a segunda técnica de avaliação de política, que é a regressão com descontinuidade. Então, essa é bem interessante. Você imagina o seguinte: tem uma fila imensa de candidatos para aquele nosso programa de emprego. A gente chega e diz o seguinte, né, anuncia na rádio, TV da cidade, diz o seguinte, quem quiser se inscrever num programa vão ter 100 vagas que seja, e as vagas, a partir de 8 horas da manhã, vai abrir o portão lá do SESC, lá do Senai, para esse treinamento, tá? Aí você tem essa fila imensa aí. Vocês concordam comigo que o primeiro cara da fila é muito diferente do último cara da fila, né? Por quê? O cara da fila pode estar muito desesperado, muito afim de fazer o programa, muito na pilha, né? Ou então, sei lá, era um morador de rua que chegou ali e ficou, eu não sei direito. E o último cara que chegou lá, quando você abriu lá, né, e foi chamando as pessoas por ordem, o último cara é o cara que estava passando ali, acordou tarde, estava na farra no dia seguinte, estava de ressaca, a mãe mandou ele se inscrever no curso, porque não queria mais que aquele vagabundo vivesse ali. Então, vocês concordam que o primeiro cara e o último são muito diferentes entre si, provavelmente. Aí eu digo assim, olha, tem esse programa, tem 100 vagas e vai ser por ordem de chegada. O que acontece? Então, se eu focar naqueles que estão muito perto da fronteira, né, dos que estão muito perto da vaga número 100 ali, das 100 vagas que eu ofereci, vocês concordam que se eu olhar para eles, eu olhar para 10 carinhas para um lado e 10 caras para o outro, eles não vão ser tão diferentes assim, porque, na verdade, foi meio que na sorte, né? Um pegou o ônibus na hora certa, o outro tropeçou ali, chegou atrasado, o sinal estava fechado, um atravessou a rua, o outro não. Então, entre o candidato 99 e do candidato 101, né, eles são muito... o que fez com que um entrasse no tratamento, fizesse o curso, e o outro ficasse de fora e dissesse, olha, meu amigo, não tem senha para você, foi um vento, foi uma coisa muito aleatória, muito ligada ao acaso e não está relacionada com nenhuma característica deles. Como você faz? Se você olhar, você vai comparar só os dois ali na fronteira, né? Que você quer meio uma coisa média dos efeitos. Então, você compara 20 carinhas que eram os que estava com a senha 80 até o cara com a senha 100, esses aí vão fazer o curso, aí você compara o desempenho deles com o desempenho dos caras que estavam na posição 101 até 120, que são muito parecidos, provavelmente, aos que fizeram o curso e estão perto da fronteira, essa descontinuidade aí. Eles são muito parecidos, mas não fizeram o curso. Então, essa é a ideia, porque eles vão ser, você buscar alguma descontinuidade na natureza, né, num mundo em que por um pouquinho, uns tiveram beneficiados pelo programa.
e por um pouquinho outros deixaram de ser. Se você olhar aqueles grupos que tiveram na fronteira entre uma coisa e outra, eles vão ser muito parecidos naquelas variáveis que eu não posso observar, naquelas variáveis que é a motivação do cara, naquela habilidade que eles têm, tudo isso que eu não estão claros para mim. Então a técnica de regressão de descontinuidade busca, nessas descontinuidades, obviamente, uma forma de ver a causa. Porque se foi assim, se eles são tão parecidos assim, e um foi controle do tratamento, aí eu olhar e vejo que 10 anos depois, e percebo que os que ficaram um pouquinho à frente estão com um salário mais alto, significa que essa diferença vai ser a diferença do tratamento, né? Então, porque eles eram basicamente iguais aos outros, e mesmo assim o programa fez diferença, porque o fato de ter chegado um pouquinho antes fez com que eles fossem beneficiados. Em termos mais de gráficos, seria isso. Você tem uma variável de atribuição, que é essa variável no eixo X, e você vê que e a variável de interesse, no caso seria o salário, a variável Y. Aí você vê que uma turma, até o ponto C, eles tiveram um certo salário, e aí dá um salto esse salário. O efeito do programa é a diferença desse salto que você observou no ponto de corte. Tá? É claro que a técnica é um pouquinho mais complicada que isso, mas a intuição é essa. Aqui é só uma animação que espero que funcione para mostrar como isso é. Não, aqui não está funcionando. Sim, está funcionando aqui. É só para mostrar para vocês como isso é feito, né? Qual é a ideia aqui? A ideia é você observar, fazer as médias de quem está perto desse ponto de corte, que é essa linha tracejada aí. Então, você faz uns intervalos, e aí você vê a diferença entre aqueles que estão um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita do intervalo. Tá? Então, essa barra azul aí, que vocês estão vendo, é o efeito do tratamento. Mais uma vez, vejam ali, você chegou, calculou as médias para cada intervalinho e compara aqueles intervalos um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda, e essa barra azul é o impacto do tratamento. Tá ok? Bom, tem um problema que é o seguinte aí, né? Pode ter manipulação. Vamos dizer que nessa fila que a gente está falando, as pessoas sabem que só vão ter 100 vagas. E aí o cara que ficou com 101, 102, pode chegar e dar dinheiro para o cara que ficou na vaga 98, 99, e dizer, olha, estou comprando o teu lugar, porque para mim eu quero ver esse programa. E aí a tua forma de identificar a causalidade está perdida. Então pode ser que ele saia no tapa. E aí o sujeito chegou ali, pegou o outro, puxou para trás. Então, pode ser que aí roubou a ficha dele. Então, se acontecer essa manipulação, aí você não consegue, mais uma vez, fazer a tua identificação causal, porque aqueles caras que entraram no programa vão ser diferentes dos que ficaram fora. São mais fortes, mais agressivos, mais ricos, seja lá o que for. Tá? Isso aí parece brincadeira, mas uma coisa, um trabalho meu, isso aí é a distribuição dos municípios brasileiros. Né? O que você espera dos municípios brasileiros? Que eles tenham a distribuição, você tem muito município grande, muito município pequeno, e que vai caindo conforme você vai aumentando a população, o número de municípios. E o que você vê é que eles vão caindo, mas aí quando chega em 10.188, tem um salto ali. E aí depois vai caindo de novo, em 13.584 tem outro salto no número de municípios, ou seja, passou uma barreira populacional, tem um acúmulo de municípios ali. E o que causa isso é uma coisa chamada os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos municípios. Quando um município passa de 10.188 para 10.189, ele ganha 1/3 a mais desse fundo de participação. Então, os municípios, de algum jeito ou de outro, nunca descobri direito como, eles fazem um esforço para, na hora, inclusive do censo, eles darem um pulo e terem um pouquinho mais de gente, porque isso aí garante para a prefeitura mais dinheiro. Então, você tem uma situação dessa, que há uma descontinuidade, mas você vê que tem manipulação, então a tua estratégia de buscar nessas descontinuidades uma forma desse quase experimento natural, isso aí meio que fica perdido, comprometido, ou menos você precisa buscar outros jeitos para superar. Tá? Então,
sempre ficar atento para esse tipo de coisa. A outra técnica aqui é diferenças e indiferenças. Tá? Essa aqui, esse senhor aqui não muito simpático e pouco conhecido, é o senhor Jon Snow, nada a ver, até onde eu sei, com o Game of Thrones. Ele viveu na Inglaterra do século XIX, em Londres, e Londres tinha um problema muito grave de epidemias de cólera. Né? Matavam realmente dezenas de milhares de pessoas, epidemias recorrentes. As pessoas achavam que cólera era transmitida pelo ar, não pela água. Né? Então, não tinha a mínima ideia desse tipo de coisa. E esse Jon Snow é muito importante, né? Um daqueles heróis da ciência, porque ele fez algumas coisas importantes. O primeiro foi esse mapa aí para epidemiologia. Ele é muito importante porque ele fez esse mapa em que ele marcou cada barrinha que vocês veem é um morto em cada casa. Né? E ele fez isso para identificar quais eram os pontos de Londres que estavam cheios de vítimas de cólera. E aí ele encontrou essa bomba aí, que vocês veem marcado aí, pump, e viu que em volta dela estava cheio de barrinha ali, cheio de gente que bebia daquela água, estava morrendo de cólera. Exceto, vocês podem ver ali que tem uma cervejaria. A cervejaria ninguém morria, porque na época os trabalhadores de cervejaria não pagam em cerveja também. E cerveja, como você tem que ferver e tudo mais, mata o bacilo da cólera. Então, não tinha vítimas naquele ponto ali, quando ele foi batendo de porta em porta. Ele não só é importante por isso, mas ele é importante no Diff, como ele foi um dos primeiros a ter essa sacada, porque ele viu uma situação seguinte, né? Essa é a bomba que tem até hoje lá como marcação histórica, né? Da bomba que, uma vez que essa bomba foi fechada, aí o número de mortos diminuiu bastante. Então foi um argumento a mais de que cólera era transmitida pela água e não pelo ar, como se achava. Mas ele é famoso por isso, porque ele fez um dos primeiros Diff. Você tinha duas empresas que forneciam água e a água estava contaminada. Então, aí o que aconteceu? Ele viu o seguinte, que em 52 uma das empresas mudou de posição e passou a usar outra fonte d'água, outro afluente lá do Tamsa, que era com água mais limpa. E aí, o que ele viu? Ele viu que a mortalidade por cólera mudou nas duas, né? Porque cólera tem essa dinâmica assim, mas ela caiu na área que mudou a fonte, mas aumentou na que não mudou. Então, quando ele viu que tinha uma trajetória, as duas tinham, não era que era igual, mas tinha uma trajetória, e uma vez que você teve uma mudança, uma foi para um lado, outra foi para o outro, e opa, esse é mais um argumento que se pode utilizar. Claro que hoje a gente faz isso de uma forma um pouquinho diferente, mas só para mostrar para vocês o seguinte: imagina que você tem aqui duas áreas, né, duas regiões que seja, e aí você tem, né, a bolinha preta são as áreas que o desemprego na área que não recebeu um incentivo do governo qualquer. E a bolinha branca, lá em 2000, era uma área em que você não que recebeu um incentivo, uma área com desemprego maior. A bolinha branca tem desemprego maior que a bolinha preta. Né? Isso antes de você ter qualquer programa. Aí, entre 2000 e 2016, você teve um programa de incentivo lá para aquela região da bolinha branca. E aí, qual é o resultado que você tem? Você vê que você tinha uma diferença entre a bolinha branca e a bolinha preta. Se elas tivessem andado de forma paralela, a região da bolinha branca teria ido para onde está indicado naquele quadrado azul ali. Só que não, né? Só que o quadrado azul é o contrafactual, é o que teria acontecido, né, se a diferença entre elas tivesse mantido. Mas quando você observa que a bolinha branca, em 2016, o desemprego caiu mais ainda do que o contrafactual, que é o quadradinho azul, essa diferença é um impacto, que é a diferença entre duas diferenças. Qual é? A diferença observada e a diferença antes da intervenção e a diferença observada depois da intervenção. Então, essa diferença entre duas diferenças, por isso o método chama diferenças em diferenças, você está fazendo a diferença entre duas diferenças, a diferença entre as duas regiões antes e a diferença entre as duas regiões depois.
e aí você consegue estimar. É muito simples, muito intuitivo. Tem que ter alguns cuidados, que eu não vou entrar aqui, mas é bastante fácil você convencer as pessoas quando você tem uma estrutura como essa. Infelizmente, o Jon Snow, né, morreu sem grande reconhecimento, teve muita dificuldade de ser reconhecido, e, na verdade, a ideia de que apesar de todo o seu esforço, de que cólera era transmitida pela água e não pelo ar, só os cientistas da época demoraram muito para reconhecer, mas felizmente acabaram dando o braço a torcer. Então essa técnica de Diffie é muito intuitiva, tá? Aqui é só mais uma animação também de como se faz isso, né? Como se faz essa diferença e diferença. Você primeiro faz as diferenças entre elas, depois você tira uma diferença, o que sobrar é a diferença entre diferença, tá? Tem aí o link para vocês poderem brincar com esses passos, tá? Então, com os passos do diferença. Isso é só uma animação, né? Na prática, você faz isso no computador, no software econométrico facilmente, tá? Bom, outra técnica agora, né? Propensity Score Matching. Essa é uma técnica um pouco diferente, também tem seu apelo, mas a intuição dela tem suas falhas, também tem o seu apelo e suas falhas, mas imagina o seguinte: você já tem as pessoas que fizeram o curso. Vamos imaginar que esses 4 carinhas ali de baixo, né, devem ser 2 homens e 2 mulheres, eles já fizeram o curso. Tá? Eu tenho um universo que está aí em cima dessas pessoas que não fizeram o curso. O que a técnica de Propensity Score Matching faz? A ideia é buscar, nesse universo das pessoas que estão em cima, nessa população grande que não fez o curso, pessoas que sejam muito parecidas com aquelas que fizeram o curso, que estão no tratamento. Porque qual é a história, né, pessoal? Se eu comparasse só as pessoas que fizeram o curso com a população em geral, ia ser diferente, porque as pessoas que fizeram o curso foram aquelas que chegaram cedo, que se dedicaram, tudo isso. E aí é difícil eu vou atribuir que o salário delas maior no futuro foi todo o resultado do curso. E pode ser que não, pode ser que elas já fossem diferentes. A técnica de Propensity Score Matching eu vou buscar numa população maior unidades, pessoas, empresas, regiões que sejam parecidas com aquelas do tratamento. Parecidas em quê? Num monte de dimensão antes do tratamento, antes de ter tido qualquer intervenção. Então, a ideia é essa. Vamos imaginar que isso aqui. Eu vou buscar na minha população como um todo pessoas que sejam parecidas e que, na população como um todo, e naquelas que não tiveram, né, que não foram tratadas, que não fizeram o curso, no nosso caso, pessoas que sejam parecidas. Aí o algoritmo chega, né, tem um jeito de calcular isso, ele busca que essa aqui, primeira da esquerda, é parecida com aquela. Então, pronto. Então, eu vou considerar que aquela ali, ela não, na verdade, deveria ser uma bolinha verde ali, porque ela é um pseudocontrole, né? Ela é alguém que é muito parecido com aquele que foi tratado. Você faz isso com empresas, você vê ali, as empresas que foram beneficiadas. Eu procuro no universo das empresas, aquelas empresas que são muito parecidas com aquelas que foram beneficiadas, que foram tratadas, porém não foram, porém não receberam. E aí eu comparo a diferença, o resultado delas depois do tratamento. Tá? Esse é um método que você chama que é de seleção dos observáveis, porque eu tenho que me basear no que meu banco de dados tem. Então, se tem uma característica que é não observável, eu não consigo fazer. Então, o Propensity Score Matching é isso. Eu crio um grupo de controle que seja muito parecido com o de tratamento antes da intervenção. É isso, buscar, né, um grupo de controle lá naquela população com base em características. Então, uma técnica econométrica que você usa, que é a propensão, por isso o Propensity Score, um score de propensão de ser tratado. E aí você compara aquele que era muito parecido, mas não foi tratado. Aí agora você tem 2 grupos, um que foi tratado de verdade, que você sabe, e outro que não foi tratado. Ainda nesse semestre vai sair um paper que o Simara Rocha, Felipe Earl e eu fizemos com um desses do FIES, em que a gente pegou e as pessoas beneficiadas do FIES buscou
as pessoas que poderiam ter feito o FIES, mas não fizeram, aquelas que fossem demograficamente, em termos de região, idade, escolaridade, sexo e tudo mais, que fossem muito parecidas com aquelas. E aí buscamos depois nos dados qual foi o desempenho deles, o desempenho do controle, que a gente sabe, do tratamento, desculpa, que a gente sabe, com esse grupo de controle criado via score de propensão, que fossem mais parecidos o possível com esse grupo que foi tratado mesmo. Tá? Então, essa é essa é a intuição da técnica. E, por fim, pessoal, a técnica de controle sintético. Essa é uma técnica de algumas coisas que são mais complicadas de você fazer, né? Que não teria como você fazer um propensity score match. Então, uma pergunta que é interessante, eu gosto desse paper, são os colegas brasileiros, historiadores econômicos, né, que fizeram, que é o seguinte: como é que seria o efeito da Revolução Cubana? Né? O que teria acontecido com Cuba caso o Fidel não tivesse tomado o poder? Então, o que essa técnica faz? A intuição dela é simples também. Você pega ali antes de 59 e faz a correlação da economia de Cuba com outras economias ali do Caribe parecidas com ela. Aí você tem uma correlação que diz assim, olha, Cuba se movia mais ou menos junto dessas, né, dessas outras economias. Aí você teve a Revolução. E aí você tem a Cuba observada, a Cuba que você viu, né, até antes da Revolução, é a Cuba observada que existe. E depois da Revolução, você tem a Cuba observada, mas você pode ter uma Cuba contrafactual, que é uma Cuba sintética. O que é essa Cuba sintética? É uma Cuba que você mantém, grosso modo, as correlações que você tinha antes do programa, né? da intervenção que foi a Revolução Cubana. E aí você compara, e qual é o efeito da Revolução Cubana? O efeito da Revolução Cubana é a diferença entre a Cuba observada, real, e a Cuba contrafactual, e a Cuba sintética. Então tem esse gráfico aqui deles, então você vê ali na linha cheia é a Cuba observada, e a linha tracejada é a Cuba sintética. E o resultado que você tem é que, caso Cuba tivesse seguido a sua trajetória, né, acompanhando as outras economias do Caribe, e aquele fato, né, que Cuba era uma economia já muito rica, né, meio mito que Cuba era miserável e tudo mais, que era muito pobre antes de 59, isso era muito desigual tudo isso, mas não tanto quanto a Revolução Cubana quis pintar. Se Cuba tivesse seguido as correlações que ela tinha com as outras economias, né, próximas, ela teria tido a trajetória pós-59, a trajetória tracejada, como ela teve a trajetória da linha cheia, que é a trajetória observada, logo a diferença entre elas é o efeito da Revolução Cubana. Nesse caso aqui, você tem um efeito negativo da Revolução Cubana, porque a Cuba sintética é maior. Tem um paper também feito pelo João Manuel, Vinícius Carrasco e mais outros autores, que é para o efeito da gestão PT no Brasil. Né? Então, eles fazem um Brasil contrafactual, ou da Dilma. Tem um paper já bem interessante isso, que também faz a mesma técnica. Né? Porque aí você não tem uma população para escolher, você não pode usar aquelas técnicas. Então, o único jeito que você tem para fazer é criar um controle sintético. Né? Então, pessoal, essas são basicamente as técnicas que você tem. Eu tenho uma palavra final só que eu gosto de lembrar, é o seguinte, olha, sei que são ótimas, são muito importantes. É besteira quem diz que em economia não dá para avaliar, porque não é laboratório e tudo mais. Isso aí é besteira, tem milhões de técnicas para avaliar. Você pode fazer bem feito isso, mas um tanto de política pública não precisa de grande sofisticação, não. Você poderia avaliar boa parte das políticas públicas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, com as 4 operações mesmo. Né? A Zona Franca de Manaus custa 27 bi por ano. Né? Se você falou dessas isenções fiscais que você tem ali. Você está um pouco desatualizado, 2017, mas assim, isso é mais ou menos um Bolsa Família. Se você pegasse o valor da Zona Franca de Manaus e desse em dinheiro para as pessoas, né, desse 10 mil por ano para cada habitante da região metropolitana, para cada habitante, não para cada família, né, 10 mil por ano para cada habitante, ou seja, 40 mil em média para uma família de 4 pessoas, se custaria a mesma coisa.
Então, será que vale a pena isso? Porque basta fazer umas 4 operações que você vê, tem papers muito bons que avaliam o efeito da Zona Franca de Manaus, mas, e eu gosto muito, mas às vezes as 4 operações mesmo já te dizem, pô, você está gastando tanto assim para manter manter as empresas ali, será que não é dinheiro demais? Será que o outro uso daquele recurso não teria um efeito social, beneficiaria os mais pobres, os mais necessitados, né, ao invés de ter essa distorção maluca que você tem? Então, é também uma reflexão que às vezes não precisa fazer muita coisa sofisticada, não. Às vezes um papel e lápis já resolvem as questões. Bom, pessoal, eu paro por aqui. Se quiserem escrever para mim qualquer dúvida, eu estou à disposição ali, para qualquer coisa que eu possa ajudar. O e-mail é esse, seria um prazer, porque vocês voltem ao IDP, quer não, é sempre um prazer poder ajudar no que eu puder, tá ok? Então agora eu fico aberto para perguntas. Professor, por enquanto a gente tem a pergunta do Henrique Gomes. Ele deu boa noite, né? E pediu, na verdade, por favor, para o senhor abordar as metodologias qualitativas na análise de políticas públicas. Poxa, Henrique, eu peço desculpas, mas realmente eu não conheço nada de metodologia qualitativa. Eu sou um infeliz no economista que não tenho nenhum. Eu sei que elas são importantes, conheço gente muito boa que trabalha com isso, mas é por treinamento e uns vão dizer até por personalidade. Eu realmente não tenho habilidade de fazer isso e realmente desconheço, nunca trabalhei com isso. Eu acho que elas são super importantes, às vezes, para você formular questões que passariam batido para alguém que está trabalhando com banco de dados, tudo isso, mas realmente, apesar de reconhecer a importância que elas têm seu papel na avaliação de políticas públicas, lamentavelmente, eu não posso colaborar nisso, porque por meu desconhecimento sobre isso impressiona a mim mesmo. Tá, a gente já abriu agora para mais perguntas, né? E aí, enquanto as pessoas decidem se vão perguntar, eu queria agradecer ao senhor, professor, por ter participado, né, com a gente em mais um evento do Espaço Aberto, né, tratando sobre esse tema super importante. Tá? Queria agradecer também a todo mundo que esteve aqui presente, assistindo nessa excelente aula do senhor. Tá, Joana, eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer. Acredito que não vai haver mais nenhuma pergunta. Eu também queria aproveitar esse momento para já anunciar também, né, o evento da próxima semana, que vai ser um evento em parceria com a Cefaz, né, sendo os palestrantes, né, o professor José Roberto Afonso, que é um professor do nosso mestrado aqui no IDP, tá? E o Márcio, que ele é economista e auditor fiscal de carreira. O tema vai ser tributação da nova economia digital pós-pandemia. Nossa, que interessante. Certamente vai ser um evento ótimo. Tá bom. Então é isso, professor. Muito obrigada novamente pela participação. Que precisar, a gente está à disposição, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e boa noite, então. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.